Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do casal. Mais uma vez aqui, gerando um conteúdo exclusivo para vocês, né, amor? Exatamente. Sobre a metodologia do Rafael e todo o caminho que nós percorremos para chegar até aqui hoje, transbordando esse conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que muita gente vai interessar, o que faz uma família enriquecer e a maioria ignora. Então nós vamos trazer aqui os princípios da prosperidade. E é um tema que a gente gosta muito, porque, na verdade, é a trajetória que a gente percorreu durante a nossa jornada. Então, É um pouco da nossa história, né? Mas com uma visão um pouco diferente de outros conteúdos que a gente já produziu antes. A gente vai tentar aprofundar um pouco mais em princípios, né? Os princípios são interessantes porque eles são, de certa forma, replicáveis. Quando você entende a base, né? Eu falava isso muito com a Marina, que a gente precisava entender a questão do comportamento. Então, tem certos comportamentos que são padrões, né, que a grande maioria das pessoas que têm sucesso, elas têm esse tipo de comportamento, né? Então a gente busca repetir de certa forma, obviamente aplicado ao nosso caso, né? O que cabia à nossa realidade, ao nosso momento, e a gente viu que a partir do momento que a gente conseguiu seguir essa linha, as coisas evoluíram muito, né? A gente saiu de uma situação extremamente desafiadora. Muita gente já sabe da nossa história, mas nem todo mundo sabe, né? A gente estava lá em 2015, 16, a nossa empresa quebrou, né? E a gente começou a reestruturar isso lá em 2017, 2018, quando a gente chegou no fundo do poço, que a nossa luz foi cortada por falta de pagamento, que a gente estava mesmo mantendo ali, de certa forma, até o aluguel atrasado, né? Várias contas ali em aberto, porque realmente a gente não tinha condições de honrar com tudo que a gente tinha naquele momento. E desde então, a gente buscou mesmo, né? Vamos dizer assim, pagar o preço para nos reerguer financeiramente. Desde então, a gente vem conseguindo, né? Lógico que com altos e baixos, né? Continua tendo ainda alguns desafios, como sempre tem em qualquer jornada, né? Nunca é em linha reta, mas assim, a gente não consegue comparar o que a gente viveu com o que a gente vive hoje, né? É uma situação totalmente diferente. E a gente vai colocar para vocês hoje alguns princípios dessa prosperidade. Existe uma forma, né, de pensar, uma mentalidade que gera um comportamento padrão das pessoas bem-sucedidas. Então, nesse caminho, a gente começou até a estudar a forma e o comportamento que as pessoas bilionárias, a gente assistiu filmes de pessoas de sucesso e é incrível como existe um padrão de comportamento dentro desse contexto de pessoas bem-sucedidas. E a partir do momento que você entende esse padrão e começa a trazer consciência e reconhecer o quem você hoje que não está alinhado a esse padrão, o primeiro passo é essa consciência, para a partir disso começar a mudar. Porque eu entendo que por que a gente tem hoje determinado comportamento? Porque a gente viveu experiências na nossa infância, principalmente, que criaram crenças, aquilo que a gente acredita. Então, na forma que a gente lida com o dinheiro, é do mesmo jeito. Então, a forma de lidar com o dinheiro da Marina foi criada, foi desenvolvida na minha infância. Então, o dinheiro sempre foi para mim prazer, sempre foi para me servir, para eu viver experiências. Eu nunca vi o dinheiro como algo para ser construído, para gerar uma liberdade financeira, porque eu tive experiências na minha infância que moldaram essa forma de pensar e lidar com o dinheiro. Então, hoje, na vida adulta, quando eu comecei a estudar e casei com uma pessoa que tinha esse modelo comportamental de dinheiro oposta, ele vai contar um pouquinho do dele, eu comecei a trazer a consciência, o passo 1, para então aplicar os princípios da prosperidade que alavancaram a nossa vida. Então, conta um pouquinho, assim, amor, dessa comparação dos dois modelos de dinheiro, da forma mental de pensar que geram os nossos comportamentos no jeito de lidar com as finanças no dia a dia. Exatamente. Então, assim, eu costumo dividir ali pelo menos em quatro maneiras diferentes, né? Que são a essência do que você aprendeu sobre dinheiro com base nas experiências que você teve com as pessoas que você convivia quando você era criança. Então, ali seus pais ou pais substitutos, parentes próximos,
eles tinham um modelo de dinheiro. Então, muitos deles, às vezes, gastavam em excesso. Então, pessoas que consumiam toda a renda, viviam apertada. E, fatalmente, você ouviu algumas conversas de algum aperto, algum cobrador, alguma situação desafiadora na infância de pessoas que tinham esse hábito de gastar tudo, né? E não consumiam toda a renda. E também, do outro lado, a gente tem pessoas que tinham o hábito de guardar demais, que era um pouco do meu caso, né? Da minha família. E eles tinham esse costume de guardar o máximo possível por conta que eles viveram na infância deles, né? Então, a minha avó passou por uma situação de necessidade mesmo financeira quando criança e ela nunca mais quis viver aquilo, né? De faltar dinheiro para o básico. Então, ela se preocupava sempre em guardar o máximo possível e nunca em usufruir o dinheiro. Então, buscar esse equilíbrio, quando a gente fala, então, em relação de casal, que são modelos diferentes, eles acabam conflitando às vezes depois, né? Porque foram criações diferentes. Porque se é um casal, basicamente eles foram criados em casas diferentes e viveram experiências diferentes a respeito do dinheiro. E quando não existe curso para isso, não, né? Não existe. Ninguém curso aprende. Financeiro para o casal, né? Curso de noivos, mas é que uma parte do dinheiro ninguém ensina. E chega lá, acontece um choque. Exatamente. Então, assim, a gente passou por esse desafio durante muito tempo e a gente vê até hoje, né? Muitos casais que prosperam muito mais lentamente do que poderiam, quase sempre está ligado a essa questão da maneira como eles lidam com o dinheiro. Então, se o dinheiro eles lidam totalmente separado, isso já gera um conflito ali, porque os objetivos tendem a ser diferentes, porque quando a gente busca um objetivo só para a família, naturalmente é importante que o dinheiro vá para o mesmo objetivo. Se o dinheiro for administrado de maneira separada, ele naturalmente vai contribuir para esse afastamento, né? Para esse direcionamento ao oposto e vai deixar com que esse crescimento seja mais lento do que poderia ser. Porque sempre que a gente fala de finanças, de dinheiro, de investimentos, a gente nunca pode taxar uma coisa como certo e errado, né? Eu não gosto de falar, faça tal coisa porque isso é errado fazer, porque é muito particular, cada família tem uma essência, cada família tem uma estrutura, mas o que eu avalio muito são os resultados. Então aí que está a diferença. Então, muita gente acha que, eu estou fazendo certo aqui e tal, mas aí a pergunta que eu quero deixar aqui a reflexão é, e os resultados? Você está colhendo realmente os resultados que você quer colher? Você acredita realmente que a sua vida financeira está evoluindo como poderia evoluir? Será que não poderia ser um pouco melhor? Né? Qual o problema de você merecer um pouco mais, de poder ter uma renda um pouco melhor, de poder ter mais tranquilidade financeira? Então, tudo isso é relevante desse processo. Sim, né? E um princípio principal, inicial de tudo, é não ferir os seus valores. Então, quando a gente entende os nossos valores, né? Então, eu entendi, a gente vai colocando ordem de valores na nossa vida. Então, hoje eu desenvolvi muito minha espiritualidade. Então, Deus é o valor número 1. E depois a gente fala da família. Todo mundo fala, o que é mais importante para vocês? Provavelmente, 99% das pessoas vão responder a família. Porém, quando a gente entra no quesito finanças, muitos casais não vivem essa unidade de ser uma só carne na parte das finanças. Então, estão ferindo o valor da família dentro do princípio da finança. Então, fica discordante daquilo que a sua mente entende como valor. Então, um dos princípios da prosperidade é você não ferir os seus valores. E quando a gente entende que Deus está em primeiro lugar e depois vem você, seu marido, seus filhos, então vamos colocar, depois vem a família, né, pra gente nem criar polêmica sobre isso, e você não tem as suas finanças juntas com o seu marido, ou os homens com as suas esposas, escondem investimentos, cada um faz a sua poupança, você está ferindo um dos valores e até princípios bíblicos, né? Então, olha como isso é profundo. E a prosperidade, ela não pode ferir valores, porque ela fica rasa quando você começa a crescer financeiramente, mas os seus valores não estão compatíveis a isso. É interessante porque esse termo prosperidade, muitas vezes ele é tido como um termo menos importante, porque as pessoas confundem, né? Então, quando a gente fala, às vezes, de riqueza material, riqueza financeira, tudo isso é muito pessoal também, porque, às vezes,
Um exemplo, um patrimônio de R$ 500 mil para uma pessoa é muito dinheiro, e às vezes um patrimônio de R$ 10 milhões para uma outra pessoa não é tão grande. Então isso é muito relativo, de acordo com a realidade de cada um, com o momento de vida, com a estrutura, com a ambição, né? A gente fala muito de ambição também, que é um termo diferente de ganância, né? É importante a gente ter essa clareza, porque a gente vê a ambição como um termo positivo, como uma questão ligada à pessoa que quer crescer, que quer evoluir, que quer melhorar de vida, que é um sentimento legítimo, né? Verdadeiro, que eu acredito que todo ser humano deveria buscar, né? Cada vez estar melhor. E dentro desses princípios envolve essa evolução que tem a ver com a questão de investir em conhecimento, né? Investir ali em aprender ferramentas novas que possam te dar uma base para você chegar no nível melhor. Então, quando a gente falou que a gente viu, Marina citou filmes, né, livros, conteúdos de um modo geral, gratuitos ou pagos, ou mentorias, enfim, uma infinidade de coisas que a gente se dedicou a aprender nos últimos, aí vou falar assim, pelo menos aí nos últimos 7 anos, mais intensamente, né, mais direcionado a esse conteúdo, porque a minha formação é da área financeira, já trabalho nessa área há mais de 20 anos, né, desde 2002 ali, eu já estou imerso na parte de investimentos, finanças e tudo, mas essa parte mais, vamos dizer assim, mais aplicável, né, mais para poder colocar em prática ali do dia a dia e tudo. Isso é uma coisa de mais ou menos aí 7 anos, né, que a gente vem mais profundamente, e a gente observa princípios em comum. E aí você vê que as pessoas que evoluíram, todas elas buscaram realmente investir tempo e atenção e dinheiro, né? Porque tem que gastar dinheiro também para poder fazer cursos, para fazer mentorias, para poder ler livros específicos daquele tema, para buscar um conhecimento novo. Porque o nosso cérebro, em essência, ele na verdade é um banco de dados, né? Então é como se fosse um computador que ele tem milhares de arquivos ali dentro que ele só consegue processar o que ele já aprendeu um dia. Ele não consegue processar uma coisa que ele ainda não viveu, né? Ele precisa de passar por aquela experiência para ele buscar na memória alguma coisa que ele já viveu. Não tem como você buscar na sua memória uma coisa que você nunca ouviu falar dela, né? Você vai criar uma imaginação, mas na memória você não vai conseguir resgatar uma coisa que você não viveu ainda. Então essa parte é muito importante, que você consiga obter conhecimentos sólidos e não conhecimentos soltos, né? Conhecimentos que a gente vê, né? Quando eu falo da parte de investimentos, eu vejo muitas pessoas que começam a investir baseado em dicas do YouTube, dicas ali soltas da internet, vão estruturando a carteira de acordo com a lógica daquele momento, sem uma base consolidada. Isso faz com que as carteiras fiquem sem rumo, né? E sem resultado também. Então, eu sempre alego isso quando a pessoa fala que está acontecendo determinada coisa, eu falo assim, qual o resultado disso? Quanto tempo você está usando essa estratégia e quais os frutos você vem colhendo com essa estratégia? Ali está um ponto chave que a gente tem que observar. Então, quando a gente observou essas pessoas, a gente viu, por exemplo, o maior investidor do mundo, né, o Warren Buffett, agora completou 95 anos, e uma história interessante dele, que ele teve o hábito durante muito tempo da vida dele de ler mais do que 600 páginas por dia. Então, assim, é uma coisa inimaginável, mas não é à toa que se tornou realmente talvez uma das pessoas, pelo menos que eu tive a oportunidade de conhecer, tanto ele quanto o Charlie Munger, né, que era o sócio dele, que tinha um hábito muito parecido com o dele também, de estudar bastante, o conhecimento que eles têm, o grau de profundidade que eles têm sobre determinados assuntos, né, a experiência, a vivência que eles adquiriram através desse conhecimento. E muitas vezes a pessoa que nunca estudou nada, viu ali um videozinho de 5 minutos no YouTube, já acha que sabe tudo, né? Então a pessoa não ter essa arrogância de achar que já sabe tudo, né? Nós somos seres de eterno aprendizado, né? A gente precisa estar o tempo todo focando em desenvolver e melhorar para a gente conseguir resultados cada vez melhores aí. As pessoas bem-sucedidas, elas não são rasas, elas buscam desenvolvimento sempre. Então, é o que a gente fala e o que a gente faz. Pagar literalmente por acesso, pagar os melhores para aprender. Então, eu tenho um princípio na minha vida que eu não tenho que ser boa em tudo. Eu tenho minhas habilidades, sou muito criativa, sou muito comunicativa, eu entendo muito de moda, sou uma excelente coach também, mentora de mulheres, mas eu não quero. A finanças é uma coisa que eu não tenho habilidade. Então, para que eu vou lá, né, ficar
gastando talvez muito tempo e querendo aprender aquilo, se não é uma coisa que não é uma habilidade minha. Então, eu prefiro contratar um consultor de investimentos, no caso, meu marido é o meu consultor, né? No caso, as nossas finanças familiares, e essa pessoa que vai direcionar o caminho. Só que a gente precisa aprender o básico, isso eu aprendi com ele. A gente tem que entender a metodologia, a gente tem que entender o caminho e ter essa pessoa que é especialista, que faça pra gente. Então, eu contrato um personal trainer que é especialista em educação física para elaborar meu treino, a minha ficha. Uma nutricionista para elaborar o meu ganho de massa, quanto que é o cálculo ali da proteína que tem que comer. Então, muitas pessoas querem fazer por si só. Muita gente quer aprender a se vestir da mesma forma com dicas de internet. E aí não veste a roupa que valoriza o biotipo, não usa as cores que favorecem, não sabem sequer o que é uma imagem intencional, que vai levar ela para o próximo nível, aquilo que ela deseja. Mas, na verdade, uma coisa que eu vejo também, Rafael, é que as pessoas sequer sabem onde quer chegar. Então, essa falta de ambição, né, falta de clareza do estado atual e do estado desejado é muito comum. E quando você não sabe o que quer chegar, qual caminho que você vai seguir, qualquer caminho serve. Por isso que muita gente segue manada, segue diquinhas de YouTube, dicas de Instagram para investir, para se vestir, porque sequer sabe, porque as pessoas que sabem onde quer chegar têm metas, têm objetivos e têm um plano de ação. Por isso que elas se tornam bem-sucedidas, elas chegam lá, digamos assim, né? Exatamente, falou tudo. Eu acho que essa estrutura da pessoa ter essa clareza é um desafio que eu vejo com muita frequência. Então, quando eu pego, às vezes, para poder fazer uma conversa inicial com um cliente novo, primeiro ponto é a gente avaliar a situação atual dele, né? Então, avaliar qual que é a realidade financeira daquela família, analisar todo como é que ele está gerindo as finanças atualmente. E para o segundo ponto, a gente tem que traçar aonde que ele quer estar, porque a carteira de investimentos ela é totalmente personalizada para aquela família, ajudar ela para atingir o objetivo da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível e mais rápida, né? Então, é isso que a gente consegue canalizar, mas para isso a gente precisa ter essa clareza, porque os investimentos a gente vai direcionando de acordo com o objetivo do cliente. Aí, daquele objetivo é que a gente vai escolhendo as melhores opções que existem disponíveis para cada vez que ele faz um aporte ou a cada vencimento de título, enfim, uma série de coisas que estão por trás dessa estruturação. Então, se a gente pensasse uma carteira iniciada há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás, era totalmente diferente uma carteira iniciada hoje, e a carteira também de uma família que tem uma renda de 5 mil, 10 mil, é muito diferente de uma família que tem renda de 30, de 50 mil, e também em relação aos objetivos, porque às vezes a renda pode ser de estilo de vida, então assim, uma série de diferenças que existem ali por trás que a gente tem que observar para poder criar essa base dessa carteira, para poder ter essa tranquilidade e sim ter um resultado cada vez mais crescente e consistente ao longo do tempo. E ouvindo ele falar assim, voltando, né, novamente para a questão do casal em si, eu não consigo entender, ou melhor, eu até entendo, porque eu já fui assim, vou compartilhar essa história, como que esse sonho não é junto, né? Então, a gente já teve 3 fases, digamos, onde tudo era separado, sonhos, o dinheiro. Depois a gente começou a sonhar junto, ele assumiu ser o provedor do lar, né? E o que eu ganhava era meu, então o seu como é que é? O meu é meu, o seu é nosso. Exato. Eu vivia dessa forma, mas a prosperidade real só chegou quando eu realmente entreguei, juntei o dinheiro todo, né? Os planos já eram juntos a partir de um determinado momento, mas eu juntei todas as finanças. Então, o dinheiro é da família, independentemente de quanto cada um ganha, nós somos empresários. E Deus honrou tanto que hoje a gente tem uma empresa juntos. Um braço da minha empresa hoje é juntas, né? A gente abriu uma mentoria maravilhosa, a Nova Aliança. Vendemos uma mentoria para vários alunos, então o produto é nosso, o dinheiro é nosso e as coisas começam a dar certo quando você segue princípios dos seus valores, princípios bíblicos, princípios daquilo que Deus nos fez,
né? Para o casal ele ter uma união, não uma separação dentro desse processo. Então, essa prosperidade real, mulheres que têm medo de juntar o dinheiro, eu vejo muitas mulheres assim. Eu sei porque eu tinha também, parece que a gente vai perder, mas você não está perdendo, você está ganhando. É uma soma, né? Mas isso tem que partir dos dois lados também. Eu acho assim, muito importante, porque a gente criou o método para resolver o nosso problema, Exato. né? Então a gente passava por esse desafio e isso acabou se tornando um método, né? Foi uma forma que a gente conseguiu, com muita dificuldade no início, de organizar isso de uma maneira que a gente pudesse ter uma vida tranquila, para que as finanças deixassem de ser um incômodo, né? Sim, dentro da relação. Muito. Já foi muito pesado, né? E aí a gente conseguiu estruturar isso fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Isso que eu acho, assim, a parte mais bacana mesmo desse método, né, que realmente me encanta é isso, é poder a gente trabalhar ao mesmo tempo em conjunto para atingir objetivos da família, né? Então ontem mesmo a gente estava olhando o mural, né, dos nossos sonhos e colocando lá um carro para o futuro. Né? Não sei quando, mas assim, tá lá, a gente já estava desenhando e a gente estava construindo junto e um trabalha no sonho do outro, né? Então, assim, conseguir ter esse desapego, vamos dizer assim, né? Essa questão de realmente, né, ir trabalhando cada vez mais como uma coisa só em todas as áreas, né? Também a financeira é uma delas, porque muita gente fala assim, não, nós somos muito unidos, fazemos tudo juntos, crescemos juntos, buscamos as mesmas coisas. Aí quando chega na finança é totalmente separado. Então, tipo assim, não faz muito sentido. Isso fica um buraco ali dentro. Então a gente começou a estruturar isso e a gente conseguiu manter essa parte dos objetivos em conjunto, ao mesmo tempo que a gente tem uma parte da nossa renda que ela é totalmente individualizada, para poder gerar essa tranquilidade do dia a dia e evitar uma coisa que eu acho que muita gente erra, é a preocupação excessiva em gastos muito pequenos. Então, existe muitas pessoas que ficam muito focadas ali, gastando uma energia assim, fora do normal, em buscar poupar centavos, coisas muito pequenas, ao invés de focar em ganhar mais, em aumentar a renda, em melhorar a receita da empresa, o lucro, uma promoção no trabalho, né? Alguma forma de poder ganhar mais dinheiro, porque eu acredito muito que o corte de despesas dentro de uma família, ele, de certa forma, ele é limitado. Porque se a gente começar a cortar despesa demais da conta, acontece que a gente começa a viver num ambiente de escassez. Porque a gente começa a focar sempre em economiza isso, economiza aquilo, corta isso, corta aquilo, e a energia fica só nisso. Do lado errado. Se você aumenta o ganho, aí você pode aumentar quantas vezes mais? Nada impede que daqui a um ano você receba o dobro, quem sabe o triplo que você recebe hoje, e em função desse foco em aumentar a receita, aumentar a renda, aumentar o lucro, do que ficar só focado em gastar energia, em cortar ali centavos, o cafezinho ali, que não é aquilo que eu acredito que vai realmente trazer uma grande mudança na vida financeira de uma pessoa, né? E quando você falou bem antes a respeito de focar na questão do investimento, eu acredito muito nessa teoria, porque investimento por si só é uma coisa muito complexa, né? Ou seja, não é uma ciência que você consegue aprender isso em poucos minutos ali, um pequeno vídeo ali da internet. O que eu acredito muito é que você deva aprender sim o básico, aprender o essencial, ter uma noção do que se trata, como que funcionam as estruturas, para você o quê? Para você não cair nas pegadinhas que existem no mercado e como existem pegadinhas no mercado financeiro, né? O tempo todo a gente está sendo bombardeado por um sistema que gira bilhões, né, trilhões de reais e de dólares no mundo afora, todos os dias, e estão ali para poder aproveitar as oportunidades das pessoas que não têm conhecimento. Então, as pessoas que entendem tem essa noção, elas já se livram de muitas furadas, de muitas pegadinhas. Elas já não caem mais no título de capitalização, elas não deixam o dinheiro parado na poupança, elas não investem num CDB que tem uma base mais arriscada, que já tem um risco mais elevado, que pode ter uma perda definitiva do dinheiro. Ela evita certos investimentos em renda fixa que eventualmente podem dar uma perda total do investimento que ela tem. Ela evita um título que vai ter uma rentabilidade negativa no curto prazo, achando que é renda fixa que vai ser sempre positivo e ela pode sair ali com uma perda. Ela direciona o dinheiro correto para a renda variável, ela sabe a função
que o mercado de ações pode ter dentro de uma carteira de investimentos, ela entende o básico sobre um ciclo econômico para saber se está na hora dela direcionar o dinheiro para investir prioritariamente dentro do Brasil ou se é o momento melhor para ela poder investir um pouco do dinheiro fora do Brasil e aproveitar uma oportunidade interessante para investir lá fora. Enfim, uma série de possibilidades que existem dentro do mercado, mas para isso é necessário que ela tenha pelo menos esse conhecimento importante para poder que ela tenha essa segurança de saber aonde ela está colocando dinheiro. Então eu observo muito com meus clientes, quando eles conhecem, né, a metodologia, entendem em que eles estão investindo, eles aumentam a carteira deles muito mais do que a média das pessoas que não conhecem. Porque as pessoas que não conhecem, elas têm medo até de ficar colocando muito dinheiro no investimento, porque elas ficam inseguras. Qualquer momento elas acham que elas podem ter uma grande perda. Então, poxa, não vou colocar muito dinheiro aqui não, porque qualquer momento eu posso ter uma grande perda. Então, melhor eu ficar, gastar mais ou investir em diversas coisas que às vezes não tem tanto conhecimento, aí começa a investir num imóvel que ela não conhece, não entende, ela pega lá um apartamento na planta, pega um loteamento em lançamento sem conhecer a área, sem entender do produto realmente, muitas vezes ela se arrepende, compra um consórcio por impulso como investimento e depois ela vê que não foi um bom negócio, ela para de pagar aquele consórcio no meio do caminho e perde parte do dinheiro que ela colocou, enfim, aí acontece essa série de pegadinhas, né, que eu acabei de falar aqui antes, que as pessoas acabam cometendo esse tipo de erro. Então quando a pessoa entende um método e faz sentido para ela, ela vê aquela base estruturada, sólida, ela consegue canalizar mais dinheiro, mais energia para aquele tipo de objetivo e faz com que cresça muito mais rápido, tanto o patrimônio quanto o que eu chamo de cereja do bolo, que é a renda passiva, né? Que é esse rendimento que ela pode ter através dos investimentos, que é efetivamente fazer o dinheiro trabalhar por ela. E ali ela vai ganhando uma renda que não depende do trabalho dela no dia a dia e vai gerando o que eu acho que é o sonho de boa parte da população brasileira, que é a liberdade financeira, que é justamente você ter uma renda que não dependa diretamente do seu trabalho todos os dias ali, né? Seu método chama os segredos da liberdade financeira. Exatamente. Então, o que eu busco passar para os clientes e para os alunos é justamente essa essência desse método, né? É uma maneira que é real, verdadeira, possível da pessoa construir a liberdade financeira dela, porque eu não acredito que seja um passe de mágica, não acredito que seja uma única grande tacada que vai revolucionar a vida da pessoa e ela vai resolver tudo de uma vez, mas é possível ela construir isso, né? Ou seja, cada tijolo que ela coloca, ela está mais perto desse objetivo. E eu vejo, né, alguns clientes que eu já acompanho há mais tempo, é muito bacana, assim, como é que eu digo, assim, eu fico encantado mesmo, né, de acompanhar isso, de ver a vitória deles, o crescimento deles ao longo do tempo, a evolução, a tranquilidade que eles têm hoje por ter começado alguns anos antes. E muita gente deixando o tempo passar, né? As pessoas perdem a oportunidade às vezes porque elas ficam sempre procrastinando, esperando a hora perfeita. Não está sobrando muito dinheiro, eu vou acabar de quitar isso. Esperando quando eu ficar quitar rico para investir, para poder investir. Para organizar, porque o método dele ensina a organizar finanças também. Exatamente. E muita gente fala assim, não, eu tenho pouco dinheiro, eu não preciso organizar. Mas você só vai ter mais dinheiro se você aprender a organizar. O princípio 1 é organizar. Exatamente. Organizar para depois, quando, né, distribuir ali a parte do investimento dentro dessa organização. Com pouco ou com muito. Então, e eu lembro que você começou efetivamente o projeto, né, da carteira de ações na época que a gente estava mais quebrado. Foi quando você decidiu, com pouco dinheiro, você aplicou o método das caixinhas, Sim. distribuiu ali todo mês a renda para cada uma das coisas e com pouco dinheiro tinha ali do se pagar primeiro, né? Sim. Tirava o seu dinheiro para investimento, tanto que criou hoje essa... Né, ele já fez mais de 1 milhão de dividendos de renda passiva ao longo desses 6 anos, 7 anos. Vai terá 7 anos agora no meio do ano. Exatamente. Então, o que aconteceu na prática é que o grande desafio era esse. Qualquer aperto que eu tinha, resgatava do dinheiro do investimento para poder colocar o dinheiro para a empresa, para outro objetivo. E aí, um dia eu estava lendo um livro e tive esse insight, que o autor do livro passou pela mesma situação que eu passava, que ele fez as contas que já tinham passado na mão dele, né, que ele era um empresário muito bem sucedido e tudo, milhões e milhões de reais na mão dele, mas ele viu que o patrimônio que ele estava construindo, pessoa física, era muito abaixo do dinheiro que tinha circulado da empresa, porque quando a gente quer realmente buscar crescer, evoluir, eu acredito que é necessário ter uma separação do dinheiro da empresa do dinheiro pessoa física. E dentro do dinheiro da pessoa física,
a gente precisa separar essa questão que a Marina falou, que eu acho que é fundamental para 99% das pessoas, talvez, que é realmente ter esse hábito de se pagar primeiro. Quando você separa o primeiro dinheiro que você recebe para você construir o seu futuro, a sua tranquilidade financeira, você já dá um passo muito acima da grande maioria das pessoas, porque quase todo mundo fica esperando sobrar um dinheiro para começar a investir. E aí que entra nessa procrastinação infinita, que a pessoa fica sempre esperando o dia que vai ter um dinheiro sobrando para poder começar. E esse dia nunca chega para a grande maioria das pessoas, porque a vida financeira sempre vai ter alguma coisa para poder nos desafiar, algum momento de teste, alguma despesa inesperada, alguma queda de receita que você não está contando, e tudo isso vai te afetar no dia a dia. Então é importante ter ideia desse projeto, construir isso com solidez, porque aí você vê que esse fenômeno não é só para as pessoas que ganham pouco, isso acontece também para quem ganha muito dinheiro. Então você vê pessoas que têm rendas de 50, 100, 200, 500 mil reais e passam aperto financeiramente, parece meio maluco isso, mas acontece na prática. A pessoa sobe o padrão de vida a tal ponto que ela não consegue honrar com os compromissos dela, se endivida muitas vezes, né, mais do que poderia, e aí acaba comprometendo ali a renda toda com despesas desnecessárias muitas vezes. Então, entender essa base, organizar as finanças, né, ter clareza para onde está indo o seu dinheiro de uma maneira simples. O que eu busco é não entrar tanto em detalhe, não ficar controlando tantos centavos, mas é importante você ter uma noção para onde você está direcionando o grosso do seu dinheiro, para onde você está alocando ele e qual o objetivo de cada uma daquelas que eu chamo de caixinhas, né, de potes diferentes ali, de manejos diferentes ali, de cofres diferentes. Então, você tem uma renda mensal e é importante que você distribua ela dentro desses objetivos, né? Uma parte do dinheiro para cada um dos seus principais objetivos de vida. A partir disso, você já tem o dinheiro efetivamente direcionado para o que você quer construir e não o dinheiro solto, né, para poder você desperdiçar ele muitas vezes, né? Você consumir ele de forma errada, que não vai levar você a atingir os seus objetivos principais. Você vai estar sempre ali, né, naquela que a gente chama de corrida dos ratos, né, que é um conceito lá criado pelo Robert Kiyosaki, um dos livros mais básicos de finanças, mais antigos, né, foi um dos primeiros que eu já li. E lá estão alguns dos conceitos mais valiosos de finanças que são vigentes até hoje, né? Então, assim, o princípio de enriquecimento que existe dentro daquele livro, o Pai Rico, Pai Pobre, ele é vigente até hoje. Então, um dos princípios básicos que eu acho mais importante daquele livro, ele fala de que você deve construir mais ativos do que passivos. Então, como é que ele classifica o que são ativos? Ativos é tudo aquilo que você direciona o seu dinheiro para que gere mais dinheiro para você. Então, um tipo de investimento que vai colocar dinheiro no seu bolso. Se você compra um imóvel, por exemplo, e aluga esse imóvel para uma outra pessoa e recebe ali um aluguel mensal, você investiu em um ativo que está te gerando um aluguel e você está colocando aquele imóvel, está colocando dinheiro no seu bolso. Existem maneiras mais eficientes do que o imóvel para poder investir, né? Que é o tipo de carteira que eu gosto de ajudar meus clientes a estruturar. Se o imóvel estiver alugado, né? Ele vira um passivo, por exemplo. Aí é uma boa coisa que a Marina abordou aqui, né? Ela fala que ela não entende muito de finanças, mas ela já entendeu esse conceito. Acho que pela convivência ela acaba aprendendo aqui pela proximidade, né? E é justamente isso, né? Um dos desafios de investir no imóvel, colocar o imóvel como investimento, é que a gente tem que observar isso, né? Eu tenho um caso na minha família de uma pessoa que foi muito bem sucedida financeiramente, hoje já está bem idoso, e que o foco dele foi comprar alguns imóveis como investimento, para poder chegar agora, né, na fase aí, já está com mais de 80 anos de idade, para ter essa tranquilidade financeira através dos aluguéis. Mas, infelizmente, o caso dele não deu tão certo, porque parte desse dinheiro todo ele comprou imóveis que hoje já são bem antigos, em bairros até bem valorizados da cidade. Os imóveis por si só não desvalorizaram em si, mas acontece muito frequentemente desses imóveis ficarem muitos meses desalugados. Condomínio caríssimo. Exatamente. Quando o imóvel fica desalugado, ele tem que pagar o condomínio mensal, que é muito alto, porque é um prédio mais de luxo. Hoje eu não tenho nem ideia, né? Eu acredito que seja até bem mais. Mas ele fica pagando ali a manutenção do imóvel, porque o imóvel parado ele vai estragando as coisas, né? Quando vai voltar um inquilino para lá, tem que fazer alguma reforma, né? Dar algum tipo de infiltração, enfim, uma série de... São apartamentos muito bons, mas antigos, com uma vaga só. Uma vaga na garagem. Hoje não existe quem tem um carro, é um apartamento grande, de 4 quartos,
com uma vaga na garagem, né? Ficou muito, que eu digo assim, obsoleto, né? Para a realidade das famílias de hoje. Uma família que mora num bairro de luxo, né? Assim, um bairro de primeira linha em Belo Horizonte, por exemplo, a maioria das famílias tem mais de um carro, né? Para um apartamento de 4 quartos e tudo. Então, ele fica desalugado. O IPTU também é uma despesa que cai no ombro do proprietário quando ele está desalugado também. Então, aquele ativo que deveria colocar dinheiro no bolso dele nessa fase da vida dele, ele consome muito dinheiro, às vezes, em alguns períodos. Mesmo ele reduzindo o valor do aluguel, às vezes, para tentar alugar mais rapidamente, mesmo assim, às vezes, não consegue. Então, assim, isso acontece com mais de um imóvel, né, no caso dele, não é só o caso dele que eu já vi disso, e o tipo de carteira que eu busco estruturar não tem esse tipo de fenômeno, né? Você nunca vai ter que desembolsar um dinheiro seu para poder manter aquela carteira em funcionamento. Muito pelo contrário, é uma carteira efetivamente que trabalha como um ativo gerador de renda, que ela pega e gera, coloca dinheiro no seu bolso. Essa é a classificação do ativo, de acordo com esse autor, né, com Pai Rico, Pai Pobre, é diferente do conceito oficial de contabilidade, mas aqui a gente coloca mesmo uma abordagem mais financeira mesmo, de finanças pessoais. E já os passivos são aquilo que tomam dinheiro da gente, são investimentos que a gente acha que é investimento, na verdade. Carro é um passivo. Carro ele vai gerar só despesa, com raríssimas exceções. Uma pessoa que comprou um carro ali e conseguiu colocar nele uma placa preta, né, um carro antigo, e aí conseguiu valorizar aquele carro para vender mais caro. Quem trabalha com carro pode ganhar dinheiro com ele, mas de modo geral sempre o normal é perder dinheiro com carro, né? Então é a gente classificar, você está colocando coisas como despesa, entender isso. Então às vezes você pode fazer também, por exemplo, um sítio, né? Normalmente costuma ser um passivo, você vai ter que ter uma manutenção, ter um caseiro, gastar um dinheiro lá, mas ao mesmo tempo você vai poder usufruir dele. Mas a gente tem essa clareza. E aí, se você quer realmente ter tranquilidade financeira, você tem que fazer a sua coluna de ativos ajudar a pagar seus passivos. Então, quanto mais ativos geradores de renda você tiver, menos peso vai ter em cima dos seus passivos. Então você vai poder ter uma vida mais tranquila, às vezes ter determinados luxos, né? Por exemplo, um carro de luxo, que é valor pra gente, sim. Ele é um passivo, sim. Só que a gente tem uma coluna de ativos que ajuda a pagar as despesas dele, exatamente, esse é o objetivo. Então, a gente ter esse equilíbrio dentro de uma carteira de investimentos, dentro de uma estrutura de um orçamento familiar e ter essa clareza, porque muitas vezes isso acontece muito com pessoas que ganham na loteria, né? Elas ganham aquele prêmio enorme e automaticamente elas começam a colocar uma série de coisas na parte dos passivos. Então, eles compram uma casa, eles compram um carro, eles compram um jet ski, eles compram uma casa na praia, aí alguns talvez comprem um avião, compram um helicóptero, sei lá, enfim, uma série de coisas que só vão gerar despesa e não preocupa em colocar coisas do lado de cá que gerar passivo, né? Gerar ativos, desculpa. E aí não vai ter suficiente para poder pagar aquilo ali, aquele dinheiro vai sendo consumido. Por maior que seja aquele prêmio da loteria, ele vai sendo consumido pelo excesso de passivos naquela coluna ali e o dinheiro vai acabando. Né? Mas sabe o que eu penso? Isso está muito na mentalidade, né? Igual eu falei no começo, nas crenças dessa pessoa. Então, até voltando um caso ali, de um exemplo que você deu, uma amiga nossa em comum, o Rafael avaliou a carteira dela e viu que o assessor estava praticamente roubando ela, indicando os piores investimentos para ela. Ele indicou o pior porque é onde ele ganha mais comissão. E aí, quando a gente vai ver a vida dessa pessoa, né, os relacionamentos amorosos, é tudo muito conturbado. Ela sempre tem um caso ali de alguém que passou a perna nela. Então, isso está na pessoa. A pessoa, ela gosta tem vício emocional de viver esses ciclos e acaba repetindo isso na vida financeira também. É muito interessante. Então, quando eu falo de prosperidade, que a gente precisa ter princípios para a gente, de prosperidade para enriquecer, eu penso muito no estilo de vida como um todo. Então, quando a gente cria um estilo de vida que é guiado por esse princípio de prosperidade, seguindo seus valores, e cria estratégias financeiras para enriquecer, é inevitável que aconteça. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida muito desorganizada, casa bagunçada, carro bagunçado,
o guarda-roupa confuso, bagunçado. Eu vejo isso muito. Não coloca uma mesa posta para a família, qualquer copo. Então, a pessoa não tem esse cuidado com a rotina, com a vida. Então, você pode ver que, provavelmente, essa pessoa ela tem um desequilíbrio financeiro também. Porque do jeito que você faz uma coisa, você faz outra. Então, esse princípio de prosperidade, ele tem que ser um estilo de vida, para ele refletir nas suas finanças também. Então, é o que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais, trazer essa consciência para as mulheres no quesito do posicionamento. A mulher tem muito poder onde ela se posiciona na casa para levantar esse marido. Muitas reclamam, meu marido é devagar, meu marido não sonha tão alto. E onde que está o posicionamento dessa mulher para levantar esse marido? Porque no início do nosso relacionamento, o Rafael, por ter sido criado numa família mais escassa, ele não tinha uma ambição de crescer, de prosperar, de enriquecer. E isso sempre esteve dentro de mim. Eu sempre falei que eu queria enriquecer, que eu queria prosperar. Sempre sonhei, eu falava que eu queria ser atriz da Globo, morar no Rio de Janeiro, né, ser famosa. Isso era uma coisa que estava dentro de mim. Então, ele não tinha, ele queria ser, né, anonimato ali, né? Hoje, com as redes sociais, ninguém mais é anônimo, todo mundo aparece quando quer. E até quem não quer tá perdendo dinheiro. É verdade. É uma coisa que a gente até comentou. Fulano não gosta de redes sociais, a empresa dele não precisa. A do Adip também não precisaria, não, gente. Mas a empresa dele é uma potência porque ele vai lá e coloca a cara. Então, muita gente, por crenças, não se promovem. Isso é uma crença, medo de vender, medo de aparecer, medo de ser julgado. E isso atrapalha a sua prosperidade financeira. Então, princípios, por exemplo, a pessoa que quer enriquecer é uma pessoa que não tem medo de se promover. Promover numa palavra no bom sentido. No sentido de falar o que você faz, se vender, literalmente, o tempo todo eu tô me vendendo, o tempo todo eu tô intencional de mostrar o meu trabalho, de tentar captar um cliente, porque isso é princípio de riqueza, né? Das pessoas mais bem-sucedidas. Exatamente, interessante você falar disso, assim, porque muita gente realmente... você não sabe o que a pessoa faz, você conversa com a pessoa ali meia hora, você conhece a pessoa e ela conta tudo da vida dela, menos o trabalho dela. Né? Então, tipo assim, isso limita muitas possibilidades, porque numa conexão, a gente teve um exemplo recente, né? Foi muito interessante, a gente estava num evento algumas semanas atrás e uma pessoa estava conversando comigo e ela comentou um pouco do trabalho dela, eu falei, puxa, acho que o seu negócio vai bater muito bem com o negócio daquele outro amigo nosso ali. Vou te apresentar ele lá para você conversar. Na primeira conversa, eles já combinaram, já viajaram juntos para poder fechar um negócio grande, já estão planejando vários outros negócios, mas porque eles deram essa abertura e falaram sobre o que eles faziam. E aí eu consegui ajudar os dois a se conectar, né? Então isso é um grande diferencial. E muitas pessoas se omitem, não querem se posicionar, não querem falar, né? Ficam se escondendo, às vezes muito por medo de julgamento, né? Porque existe muita crítica, gente. Crítica sempre vai existir. Sempre vão ter problemas. Então, assim, eu posso falar da minha vida, em todos os momentos eu fui criticado e continuo sendo criticado e vou ser eternamente criticado. E quem não foi criticado até hoje é porque não sabe, porque alguém já falou de você com certeza. É uma prática da maioria das pessoas falarem mal das outras pessoas pelas costas e funciona dessa maneira. As pessoas não sabem que isso está acontecendo. E isso faz parte. Agora, se você limitar a sua vida em função do que as pessoas falam, com medo de julgamento, deixar de fazer as coisas porque os outros vão criticar, então você não vai fazer nada, né? Durante a nossa jornada de evolução, de crescimento, quando a gente decidiu, a gente teve realmente que se afastar de algumas pessoas, porque a gente percebia que aquelas pessoas só criticavam. Qualquer coisa que elas percebessem que a gente queria buscar alguma coisa um pouco melhor, que a gente queria crescer, e eu acho que em algumas situações nem era por mal, eu acho que nem era de maldade, é porque elas talvez estivessem preocupadas em poupar algum tipo de sofrimento pra gente. Poxa, não vai por esse caminho não, porque se der errado, você vai sofrer. Eu conheço gente que abriu empresa, a empresa quebrou, aí rolou a família, e aquilo é muito chato, e deu dor de cabeça, aí a pessoa
já desanima, você está ali meio em dúvida, você não está ainda com tanta convicção que aquele caminho vai dar certo, você para aquele projeto e não segue, porque você está ouvindo opinião alheia de muitas vezes de pessoas que não construíram nada. Você tem e que nem tem sonhos. Nem tem pessoas sonhos, às vezes. Quesito que eu falei no começo, a pessoa nem sonha. Nem sonha. Então, você está balizando a sua vida em função de pessoas que muitas vezes não querem evoluir, né? Então, assim, isso está atrasando o seu progresso. Eu acho que você deve buscar a opinião de pessoas que tenham construído alguma coisa na linha do que você quer construir. Se você tem esse princípio da ambição, se você quer melhorar, porque se você não tem esse princípio da ambição, eu acho que você está no lugar errado. Acho que você não devia nem continuar vendo esse podcast aqui, porque aqui é o lugar de pessoas que querem evoluir, que querem crescer, que querem melhorar de vida. Pessoas que estão estagnadas e que acham que está tudo muito bom, que nada pode melhorar, acho que estão até, né, nem deveria continuar por aqui, porque a gente quer realmente passar um pouco disso que a gente viveu para inspirar outras pessoas que busquem algum caminho parecido, que busquem algum tipo de crescimento, de evolução, né, para poder ir para um novo nível. E o principal ganho que a gente teve na jornada foi quando a gente eliminou algumas mesas. Nós eliminamos. Foi quando nós eliminamos algumas mesas. Então, a gente precisou, sim, se afastar de pessoas, porque, como ele disse, nem todo mundo tem a mesma ambição que você, tem os mesmos sonhos, e as pessoas não vão entender os seus sonhos, elas não vão entender o tipo de carro que a gente sonhou, né, esse final de semana. Eu vi um carro na rua, eu acho meu carro maravilhoso. Eu falo assim, acho que eu nunca vou achar um carro mais bonito que o meu. Eu amo meu carro. Eu tava na rua, até com a Ananda. Não foi a Ananda, eu falei, gente, eu achei um carro mais bonito que o meu. Meu Deus, achei um carro mais bonito que o meu. Só que eu não fotografei o carro. Aí ele, não, nós vamos descobrir esse carro. Ele entrou lá no site, vamos montar o carro aqui. Ficou testando as cores, é essa, até achar. Eu falei, é essa. Ele montou o carro pra mim, a gente já viu, então a gente já sonhou. Falei, manda a foto que eu já vou pôr no meu mural. E vai falar isso pra uma pessoa, né, que, você já tem esse carro, tá bom, beleza, mas por que não um próximo nível? As pessoas não vão entender, acham que é loucura, acham que é ganância, né? Mas não, a gente tem que sonhar, porque se a gente não sonhar, a vida perde sentido. Quem não sonha, não vive. Essa é uma frase que eu tenho na minha vida. Se você não sonha, você não vive. A vida é feita de sonhos, de construção, de ganhos, de perdas. A gente cresce quando a gente perde. E que vai... O Rafael falou isso essa semana comigo, e é verdade, né? Tem gente que não faz com medo de dar errado. Vai dar errado. Não tem outro jeito. Vai dar errado. A diferença é que você vai conseguir se você persistir. Se você continuar, porque nada vai acontecer de forma perfeita na vida de ninguém. Não tem perfeição. E os erros vêm justamente para te moldar, para forjar seu caráter, para saber o quanto você é merecedor de chegar lá e de conquistar. Porque a pessoa frouxa, ela não vai ser merecedora de grandes feitos. Vai desistir na primeira tentativa. De grandes conquistas. Vai desistir. Então, os testes são para isso. Você vai vencer? Você vai passar por esse obstáculo? Porque quem desiste é porque realmente não vai merecer. Não vai chegar lá, não. Essa parte do conteúdo, né, assim, com um cunho mais motivacional, mas é exatamente isso que acontece na prática, né? A gente passa por esse desafio, a gente busca, né, ter metas, ter objetivos, construir alguma coisa que vale a pena para a gente. Acho que é muito individual, né? O que é meta para umas pessoas não é meta para outras, mas eu acho que essa questão dessa sede, dessa vontade de evoluir, eu acho que todo mundo deveria ter, né? Assim, é uma coisa que eu vejo assim, e a gente começar também a entender que o sucesso do outro, ele não atrapalha o nosso sucesso, muito pelo contrário. Se uma pessoa próxima a você cresce, ela eventualmente ela pode te conectar com uma pessoa que está no nível maior do que o seu atualmente, e ali você fazer uma parceria que vai te gerar um negócio, que vai aumentar a sua renda. Foi o que eu fiz essa semana, eu indiquei a Lu nas mesas postas para Camila Vieira. A Camila viu uma mesa, gostou, indiquei para seu contato. A Lu vai montar a mesa das mentoradas bacana, da Camila Vieira. Exatamente. Uma conexão, uma mulher aqui de Belo Horizonte, que tem uma marca de mesa posta, que é profissional de etiqueta, que ela é renomada, mas uma conexão pelo meu crescimento, eu coloquei ela com a Camila Vieira, olha isso, sim, né? Então, assim, é muito legal. É muito legal. E a gente pensar nisso, que a gente não precisa se incomodar com o crescimento do outro, porque o crescimento do outro, ele não está atrapalhando o nosso crescimento, muito pelo contrário. Então, a gente começa a torcer
pelas pessoas, né? Começa a comemorar junto, ajudar a construir, A puxar né? A algumas puxar. pessoas. A Tem gente hora que tenta até puxar. cansa, né? A gente tenta Puxa, vamos puxar. fazer esse curso. É, Aí, essa vez não. mas a gente entende que cada Mas aí, um como tem diz seu tempo. você, cada um vai colher os resultados à medida que vai investindo, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que pessoas poderiam ter um resultado muito mais rápido, muito mais eficiente do que tem, vão caminhar mais lentamente do que poderiam, né? Por esse medo, né? Eu acho que uma das coisas que mais atrapalham a maioria das pessoas né, com base nesse assunto que a gente está falando, é o medo. Acho que esse medo de dar errado, que eu acabei de falar, esse medo acho que você pode tirar da sua cabeça, porque vai dar errado. É fato, qualquer coisa que você buscar fazer na vida, a chance dela dar errado em algum momento é muito grande. Nada vai ser perfeito. E mesmo se você acha que você está estável, você tem um emprego, você já trabalha 10, 15 anos na mesma empresa, também pode dar errado. Essa empresa também pode quebrar, o seu emprego também pode ser substituído por uma tecnologia, por uma outra pessoa. Enfim, nada é garantido. Não existe estabilidade, não existe estabilidade. Ou você tá subindo ou você tá caindo. Essa frase do Flávio Augusto pra gente é sensacional, porque assim, eu acredito muito nisso. Todas as vezes que a gente relaxa um pouco, acha que as coisas estão mais tranquilas, começa a aparecer os problemas. A gente tá caindo, a gente não tá Exatamente, você começa a cair. E aí você precisa de novo dar um impulso de novo para poder voltar a crescer, voltar a evoluir ali. Então, assim, isso é uma jornada contínua de crescimento. Se você ficar parado achando que fez uma pós-graduação, formou ali, está com a vida resolvida, isso aí já não funciona há mais de 30 anos já, isso não existe. Ou talvez nunca tenha funcionado de verdade, né? Exatamente. Então, acho que são princípios que a gente precisa levar com a gente. Então, alinhar essa prosperidade com uma dica que eu quero dar para vocês, até uma estratégia. Tentar mapear quais são as áreas da sua vida hoje que estão desreguladas, né? A gente faz aquele mapa, um MAS, de 0 a 10, vai dando uma nota para cada uma dessas áreas. E aí começa a colocar foco e atenção nessa melhoria. E outra coisa que eu vejo, muita gente acha, até talvez por perfil comportamental, que tem que dar foco em uma coisa só. Ok, tudo que você foca expande, mas o seu sucesso não pode piorar uma outra área da sua vida. Então, quando a gente fala de posicionamento, é você entender em qual momento você vai focar na sua parte financeira. Então, por isso que eu falo, delegar a um consultor financeiro a organização e a estratégia da minha finança, eu estou deixando de poupar uma energia numa coisa que eu não sou boa. E aí eu vou focar a energia em outras áreas da minha vida. No que eu sou boa, na minha profissão, né, em ganhar dinheiro, em aumentar a nossa renda, e não em ficar ali querendo poupar. Quando você falou sobre isso, eu queria ter comentado, acabou passando. Todas as vezes que a gente tem um sonho, uma meta, igual agora esse carro novo que surgiu, a gente não fala, vamos economizar em quê? A gente fala, o que nós vamos fazer para fazer mais dinheiro? Então, qual é a estratégia? Nós vamos criar o quê novo? E aí a gente começa ali a desenvolver ações empresariais dentro do nosso negócio para aumentar a nossa renda e atingir aquela meta. Então, isso é mentalidade de abundância, não de escassez. Porque sempre que você busca algo que você precisa cortar, diminuir, e sacrificar muito uma área, você está tendo uma mentalidade de escassez e não de abundância. Então, trabalhar as suas áreas de forma sistêmica, as áreas da sua vida, a sua saúde, a parte do casamento, a parte de finanças, tudo isso é de acordo, eu falo que a gente tem que trazer a consciência ao primeiro passo e depois a gente criar uma rotina, porque a rotina cria constância. E o sucesso, ele vem por repetição. Você chega lá a partir de uma coisa que você faz bem, sempre. Um dia vai ser pior, outro dia melhor, mas sempre crescendo ali na escadinha. Tirando a estabilidade de achar que está estável porque você está subindo ou você está caindo. Então, uma rotina, consciência, rotina, constância, isso vai gerar o seu sucesso. A partir disso, você vai chegar lá, se você não desistir por medo, né? Medo de julgamento e outros medos que nós já falamos aqui. Exatamente. E é interessante que eu vejo muitas pessoas falando, eu já tô velha, já passei de 40 para começar a investir num negócio novo, criar uma renda nova,
a investir dinheiro. Acho que você vê muito isso também com seus clientes, né? Muito, muito mesmo, assim. Eu vejo que muitas pessoas ficam esperando essa hora perfeita para poder começar, ela nunca chega, o tempo vai passando. Então, eu vejo algumas pessoas que a gente conversou no início da nossa carteira, que a gente tentou incentivar, eu penso qual seria a realidade financeira delas se elas tivessem seguido, né? 5 anos, 6 anos 6 anos depois. já se passaram. E aquilo que a gente fala muito, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, o que a gente tem que tomar é a decisão de saber como que a gente quer estar daqui a 5, 10, 15 anos. Eu quero estar do mesmo jeito, ou talvez pior, ou realmente eu vou pagar o preço para estar muito melhor lá na frente. Então isso vai fazer uma diferença muito grande nessa tranquilidade financeira futura que pode ser construída. E eu acho que a idade de 40 anos, ela tem o horizonte pela frente, né? Pra você ter ideia, grande maioria do patrimônio do Warren Buffett veio depois dos 60 anos de idade dele, né? Porque essa construção vem de antes e depois vem os resultados. Paulo Vieira, com 40 anos, estava quebrado financeiramente. Ele conta essa história, que ele passou por um grande desafio nessa faixa dos 40 anos, e ele realmente conseguiu crescer muito depois disso, né? Então, assim, não é só o caso deles, várias pessoas que a gente conhece também passaram por isso, até porque muitas vezes a gente precisa de um certo grau de maturidade, e às vezes essa maturidade só vem nessa idade. Então, lá, as pessoas de 30 anos, elas não acham que é interessante. Poxa, eu vou investir, será que vai valer a pena? Preciso disso? A vida profissional ainda não está muito estabilizada, a renda às vezes é menor, ainda tem muita despesa de, às vezes, montando família e tal, e a pessoa só vai conseguir ter um pouco mais de clareza para isso, às vezes, dessa faixa mesmo de 40 anos, que a vida já está um pouco mais estável, já está construída, às vezes os filhos de algumas famílias já estão um pouco mais encaminhados, e ali sim ele vai poder direcionar um recurso maior para esse tipo de objetivo e gerar essa tranquilidade financeira para que ele possa ter, dali a alguns anos, uma tranquilidade crescente, né? Então, um pouco dessa ideia. Então, eu acredito que 40 anos está, assim, uma hora perfeita para poder começar do zero e tá tudo certo, né? Acho que cada um tem o seu momento, a gente não pode julgar, cada um passou por uma história de vida, cada um passou por desafios diferentes. Eu tenho clientes mais velhos, tem gente que começou com 50 anos e está começando agora e com certeza daqui a alguns anos vai ter uma tranquilidade muito melhor do que se ele não começasse nunca, porque o que ele não quer, nesse caso desse cliente específico, é depender dos filhos depois, né? Imagina ele contar que os filhos vão garantir uma tranquilidade financeira para ele depois, porque contar com o INSS, aposentadoria do governo, aí que nem se fala mesmo, né? Não podemos contar com isso de forma nenhuma. E contar que os filhos vão bancar essa aposentadoria dele, puxa. E eu acho também que muita gente talvez tem medo de investir porque acha que vai privar de viver outras coisas. Então, eu tô olhando aqui pelo meu lado, que Sim. é uma pessoa que tem, né, tinha a mentalidade do dinheiro para o prazer, para me servir, para viver experiências. E a partir do momento... E eu tinha dificuldade de juntar dinheiro no passado, Sim. você lembra? Porque eu não queria tirar daquele dinheiro, é como se faltasse pro meu prazer, pro prazer imediato, para comprar o que eu quero, para ir no restaurante que eu quero. Só que não, esse método que você criou, ele não limita, ele é bom para os gastadores e os escassos, porque os gastadores têm ali o pote, a caixinha, né, o cofre, que você chama Lazer, do né? lazer, então tá destinado àquela diversão. porcentagem da renda. E os escassos que tinham medo tem medo de usufruir, que era o seu caso, que tinha medo de usufruir, de viver uma experiência legal, num restaurante legal, são obrigados, porque tem que gastar no mês aquela porcentagem na caixinha do lazer. Então, o método é sensacional por isso. E foi nesse olhar que o nosso relacionamento foi alinhado. Sim. Porque a gente tinha um valor destinado ao lazer, e aí eu não podia gastar mais do que aquilo, e ele que tinha aquele medo de usufruir de um constrangimento inicial no passado, né, de entrar num restaurante luxuoso, a gente ia e ele era obrigado. Tem até um caso interessante, não sei se alguém já ouviu ou não, vou repeti-lo, que quando ele tomou essa decisão de realmente seguir o método, ele chegou para mim um mês e falou assim, nós vamos hospedar no Hotel Fasano, era o melhor hotel o melhor hotel de Belo Horizonte. E eu, sério? Sério? Vamos hospedar uma noite para viver a experiência, vamos no restaurante, já destinei uma verba para isso.
E assim fizemos, fomos no Fazano. Eu lembro que quando a gente acordou, a gente falou assim: nossa, eu tô rica. Eu olhava aquela roupa de cama, aquele ambiente, e isso vai moldando o nosso olhar, aquela sensação, faz a gente querer mais, viver aquela experiência no restaurante. Só que aconteceu uma situação muito inusitada naquela noite. Ele levou um dinheiro extra numa carteira, ele tinha recebido um pagamento de frete, num saco de dinheiro, eu lembro direitinho, eram 11 mil reais dentro de um saco de lixo. Pegou um bolinho de 1.000 e colocou nessa carteira por emergência. Falou: se o cartão não passar, eu tenho esse dinheiro. E era uma carteira reserva, não era a carteira que ele usava para jantar, para sair. Ele deixou essa carteira em cima da mesa lá do aparador do hotel. E nisso nós fomos, saímos para jantar, voltamos, dormimos, fizemos check-out. Quando ele chegou em casa, ele viu que roubaram os 1.000 reais dessa carteira. E aí eu lembro que eu conhecia a concierge do Fazano, era a mesma concierge do Hotel Ouro Minas, que a gente trabalhou, inclusive, no passado. A gente se conheceu lá, ela estava lá nesse dia. Eu liguei para ela: Lídia do céu, aconteceu isso. Ela falou: olha, não temos o que fazer, porque vocês saíram do hotel e em uma noite a gente tem 3 pessoas que entraram: repositor de minibar, abertura de cama e alguma outra. A gente ficou assim, chocado. Mas a lição, gente, a gente tem que tirar, né? Vai dar errado, como a gente falou, pode dar errado e deu. Isso aconteceu para testar a mente dele. Aconteceu para ver se ele realmente iria passar para o próximo nível, ou se ele iria usar essa situação só absorvendo o que foi de negativo, que foi roubado, que o hotel de luxo não presta. Ele poderia criar várias narrativas em cima dessa história, porém não. Ele deu um novo significado, né? Entendeu que isso ele veio para confrontar e reforçar a crença dele de que ser rico é ruim, a crença que ele tinha, de que viver aquela experiência não vale a pena, e aí ele eliminou essa mentalidade e continuou vivendo experiências até que, né, agora sempre dá certo. Exatamente. Eu acho que esse desafio, né, ele foi muito bom viver essa experiência por uma série de coisas. Então, eu acredito que, por exemplo, um ponto específico em relação a isso, eu sentia muita culpa de gastar dinheiro. Então aquilo gerava um peso para mim muito grande. Qualquer gasto que não fosse o essencial, porque eu fui criado nesse ambiente. Então o dinheiro ele era feito para poder viver o básico, o essencial, não faltar a comida, né, o que tinha ali, mas não era para poder usufruir com nada a mais. Então toda vez que eu via que eu estava gastando com alguma coisa que não era realmente necessária, que não tinha necessidade de gastar aquilo, gerava um peso, uma culpa, um sentimento ruim. Deus fez certo, casou com a pessoa certa, né? Mas assim, o que eu acho é que eu vejo que tem outras pessoas que também passam por isso, que às vezes elas gastam dinheiro e logo em seguida elas sentem uma culpa, elas sentem um arrependimento, falam: nossa, meu Deus, fiz bobagem, não era para ter feito isso, não está no momento certo de fazer e tudo. E aí, quando eu comecei a colocar o método em prática, né, trabalhar essas partes separadamente, criar essa organização clara do dinheiro, ela resolveu esse problema para mim, porque eu tinha já o dinheiro definido para poder investir, então eu já cumpria esse compromisso em primeiro lugar, então eu já tinha reservado a quantidade de dinheiro que era para poder colocar o dinheiro efetivamente para trabalhar por mim, ponto. Em segundo lugar, eu tinha esse outro pote que era para poder usufruir ele dentro do mês. Então, quando acontecia um gasto como esse, ele já era programado, ele já era destinado para aquilo ali. Então, ele acontecia com naturalidade. Então, ele fazia com que aquele momento ele fosse muito melhor aproveitado do que ele seria antes. Porque antes ele não seria totalmente aproveitado. Ele seria, né, assim, com aquele peso, com aquele sentimento ruim. E aí perderia muito do valor daquela experiência, né? E muito do que a gente fez ao nos forçarmos a viver esses momentos ali, eu principalmente, é justamente de poder viver uma experiência de uma coisa que você queira repetir mais vezes. Então você vive uma experiência que não é do seu comum, do seu dia a dia. Você começa a falar: puxa vida, eu quero viver mais disso, eu quero poder voltar nesse lugar que naquela época pra gente poderia ser, sei lá, uma vez a cada 3 meses talvez. Não, eu quero poder estar aqui uma vez por mês, eu quero poder estar aqui, talvez, quem sabe um dia, uma vez por semana, né? Então, assim, a gente poder com que esses ambientes
melhores, né? Que a gente possa viver coisas diferentes, possam ser mais do cotidiano nosso, né? Então, acho que nos forçarmos a viver esse tipo de experiência, ela tem um valor maior do que só aquele momento ali, né? Ele tem um significado mais profundo. Então, quando eu mostro para os meus alunos o método dos potes, eu falo muito isso. No início, muitas vezes a questão dos percentuais, a divisão ali, ela precisa de alguns ajustes de acordo com a realidade de cada família naquele momento e tudo, mas eu mostro muito para eles a importância de cada um dos potes, de cada uma daquelas caixinhas ali. Aquela divisão, ela tem um motivo por si só, por trás dela, que faz com que faça sentido você destinar uma parte do seu dinheiro para aquele objetivo específico ali. Né? A gente, antes da gente comprar os carros que a gente tem, que são carros de luxo, a gente foi nas concessionárias, fomos na maior aqui de BH, na Vanguard, levamos as crianças, entrávamos no carro, olhava, sentia ali o logo da marca. E isso cria, dentro da sua mente, vai trabalhando o seu merecimento, vai trazendo uma realidade para proximidade, fica mais próxima. Então, a gente fez vários exercícios como esse de vivenciar. Então, eu sempre quis ser uma bolsa Chanel no passado, eu entrava na loja no início muito constrangida, né, de viver aquela situação. Porém, eu me forçava, eu aprendi que eu precisava me forçar, entrar naquela loja, experimentar aquela bolsa, conversar com aquela vendedora, como se eu pudesse pagar aquela bolsa. E a realidade chega. Sim. Quando você segue a metodologia, trabalha tanto a metodologia na parte organizacional mesmo, do método em si, como nos exercícios práticos, as coisas não tem como dar errado, né? Vão acontecer problemas para te testar, tá? Vai dar errado no caminho, mas se você persistir, vai dar certo. E o mais importante é não parar. Sim. Porque todas as vezes que a gente deu uma paradinha, tanto de investir em conhecimento, quanto de seguir o método de forma fiel, a gente caiu. Uma hora a conta chegou, né? Exatamente. Então, o método, ele é assim, para quem segue bonitinho, infalível. Foi o caso da Roberta, minha prima que sentou aqui nesse podcast com você. Ela é certinho, o método bonitinho. Ela tem uma renda fixa, porque ela e o marido são funcionários públicos. O negócio dá muito certo. Muito legal. Eu brinquei com ela quando a gente começou lá atrás, que um dia ela seria um case de sucesso e acabou se tornando mesmo, né? Eu fico muito orgulhoso de ver a evolução dela e ver que ela continua na caminhada. Eu acredito que, assim, que cada vez mais ela vai ter uma tranquilidade maior, crescente, consistente, porque ela resolveu acreditar, né? Entendeu a base do método, tudo fez muito sentido para ela e ela tem colocado em prática, né? Com um resultado cada vez melhor. E assim, ela é uma das clientes que também tiveram resultado, né? Outras que começaram depois também têm resultados muito parecidos, né? Porque a essência funciona. Isso é que vai passando essa confiança, né? Um dos motivos da gente estar fazendo esse tipo de trabalho é justamente poder contribuir com mais pessoas, né? Porque no começo, eu comecei pelas pessoas próximas ali, né? Amigo, parente e tal, para poder dar um auxílio. Elas sabiam que eu já investi um tempo, queria ali uma dica, entender um pouquinho e tal. E aí eu comecei a ver que, poxa, é muito limitado, né? Poxa, eu estudei tanto tempo, dedicar isso para um número tão pequeno de pessoas, né? Por que não a gente atingir mais pessoas? Nesse grupo de pessoas que você sempre vendeu o seu método, mostrou ali a família, amigos, só ela praticamente que seguiu certinho. É verdade. E aí, quando você vai avaliar o resultado das outras próximas que estão aí, estão batendo cabeça, fazendo investimento errado, vai lá, faz quebra a cara, sai, volta. Imagina se todas essas pessoas tivessem acreditado no começo, né, e seguido como ela. E hoje ela fala orgulhosa que deu certo, que tá dando certo. Até ela comparou a carteira dela com uma outra pessoa, né? E a pessoa, a renda passiva delas é parecida, próxima, porém o patrimônio é três vezes maior. O patrimônio da maior. outra é muito maior, porque ela passou já por você. Sim. E se tivesse continuado, ela teria que estar com a renda 3 vezes maior que a da Roberta. Então, ela não falou até sem entender, porque o que os assessores vendem aí, né, acaba enganando o cliente. Então, é complicado. Eu falei, nem sempre é a intenção, mas o resultado é que conta no final. Né? Então a gente tem que fazer um comparativo de qual resultado você quer colher. Então um patrimônio
grande, ele tem que ter um resultado grande, ele tem que gerar uma renda grande, ele tem que ter um crescimento grande ao longo do tempo. E a pessoa que não entende como fazer, ela não vai conseguir. Uma pergunta que tem aqui pra gente é sobre essas especulações. Um ano complicado de eleição, de Copa do Mundo, então não é o momento para investir, dólar sobe, dólar cai. O que você, como consultor financeiro, tem a dizer sobre isso? Isso é interessante porque é uma pergunta recorrente. Desde que eu comecei minha primeira carteira de investimentos, lá em 2002, né, a estrutura e tal, eu nunca vivi um período que a gente pudesse falar que realmente é o momento certo para poder investir. Sempre, 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 sempre o mundo está conturbado, está acontecendo alguma coisa que gera medo, as pessoas ficam inseguras, ficam com o pé atrás, porque pode acontecer alguma coisa negativa. Então, por exemplo, em 2002, quando eu iniciei minha carteira, a gente estava vivendo no Brasil um período onde que o Lula estava liderando as pesquisas, tinha a possibilidade dele ser eleito pela primeira vez, e existia um medo muito grande no mercado de como seria um governo de esquerda diretamente ali naquele momento, né? Um governo do PT ali, o primeiro governo do PT. O mercado tinha muito medo, e aí com isso o dólar disparou, naquela época ele passou de R$ 4 lá em 2002, e a bolsa despencou até o meio do ano, né? Caiu muito ali naquele período, os juros dispararam, enfim, todo o cenário catastrófico que poderia acontecer no mercado aconteceu naquele período pré-eleição. Quando o Lula ganhou e mandou uma carta para o mercado que não seria tão, o governo dele não seria tão complicado assim, que ele deixaria ali o livre mercado, enfim, as coisas acontecerem, aí o mercado voltou a subir, subiu bastante, né? Se a gente analisar a bolsa de 2002 até 2008, em dólares, ela multiplicou 32 vezes, porque o dólar veio de 4, foi terminar ali mais ou menos a 1,60, e a bolsa saiu ali em reais de 10 mil pontos e terminou a 75 mil pontos aproximadamente. Então, toda essa diferença que aconteceu ali veio em função, obviamente, não só relacionado à questão política, né, mas principalmente ligado à questão das commodities, né, que a China cresceu muito naquela década e ali multiplicou bastante o lucro das empresas que exportavam commodities, né, principalmente Vale, Petrobras, empresas de aço, Gerdau, Minas, CSN, entre outras. E isso contaminou, né, se contagiou todo o mercado brasileiro, né, nas ações, o lucro das empresas e tudo. Então o mercado é extremamente cíclico, e a gente entender esse ciclo e usar ele a nosso favor, entender que a volatilidade ela pode ser nossa amiga, desde que a gente direcione o valor adequado para investimentos de longo prazo, né, investimentos que vão oscilar mesmo, de renda variável, que faz parte da natureza deles. Então, um ano de eleição, muitas vezes ele pode ser sim uma das melhores oportunidades para poder investir. Justamente, né, a bolsa subiu, né, esse ano, principalmente alimentada pelo dinheiro estrangeiro, chegou próximo a 200 mil pontos, e ela só não está muito mais alta, provavelmente porque é um ano de eleição e as pessoas estão com o pé atrás. Os brasileiros não estão comprando, né, muito menos do que os estrangeiros, principalmente por causa desse medo que eles têm. No entanto, quando existe um medo no mercado, normalmente é onde estão as melhores oportunidades. Então, quando a gente entende que o nosso foco passa a ser na quantidade de ativos possuídos e não no valor aplicado, né, a gente começa a fazer toda a diferença para poder colher os resultados aí ao longo do tempo. Então, a gente entender que esse momento, sim, é um dos melhores momentos para a gente poder começar uma carteira, quando existe algum medo no mercado. Isso eu aprendi na pandemia, foi quando você e até a Roberta, quando ela iniciou, aumentaram a carteira, assim, Muito. relativamente, porque as ações estavam baratas, e aí vocês aproveitaram para comprar ações baratas, e agora essas ações subiram, o patrimônio cresceu, os dividendos estão aí rolando soltos, né? O dividendos é uma renda passiva que vem através da quantidade de ações. Então, assim, quanto mais barato elas estiverem, mais quantidade a gente consegue comprar, o que vai refletir no maior patrimônio e numa maior renda com o tempo, quando o mercado se ajusta novamente. Eu já dei a meta, eu quero morar em Paris 2 meses, dezembro e janeiro, fechar a portinha de casa na hora que a escola das crianças acabar em dezembro e voltar dia 31 de janeiro, é a meta que o Mr. Fauci está programando para a nossa vida, viu, amor? Já está comigo a responsabilidade. E voltar de executiva
2 bolsas de luxo compradas lá e ficar Nossa. lá assim, ó. Gente, é renda passiva. E aí a renda que vai estar, o dinheiro está trabalhando, então vai ter, futuramente, a gente vai ter um dinheiro que vai proporcionar isso, porque a gente está Sim. construindo um projeto de liberdade financeira, uma renda que pague todo o nosso custo de vida e os nossos sonhos loucos, né, de Sim. Marina Lenk, e que não são loucos, são reais. Exatamente. A ideia do projeto é isso. Eu acho que cada um tem um objetivo específico, né? O sonho de cada um é diferente, cada um quer viver uma experiência diferente, mas esse é o tipo de projeto que proporciona isso, né? E muitas vezes ele proporciona, às vezes, num nível muito maior do que as pessoas podem imaginar, né? Então a gente tem um caso que é emblemático, o maior investidor da pessoa física da Bolsa Brasileira, que é o Luiz Barsi. Ele hoje recebe uma renda superior a R$ 1 milhão de dividendos por dia, né? Por dia. Então, você pensar nisso, e ele mesmo conta a história dele, é muito interessante, que ele fala que ele nunca imaginou que um dia se multiplicaria tanto. É lógico que ele viu que estava crescendo e tal, tanto que ele falou que quando ele tinha ali mais ou menos 8 anos investindo, ele já não precisava mais trabalhar, né? Ele já estava ali aposentado, com renda garantida para o resto da vida, com a renda gerada pelos investimentos dele. Ele optou levar uma vida muito simples, muito conservadora, e por isso ele multiplicou bastante, né, de uma forma mesmo surreal, né, a aplicação dele ao longo do tempo, mas a essência da metodologia funciona muito bem, que é essa questão de usar os juros compostos, né, que as pessoas subestimam. Elas tem um estudo que mostra isso, que 99% dos brasileiros não entendem, né, saiu isso numa revista, falando disso, né, na Exame, uns anos atrás, que as pessoas não entendem os conceitos de juros compostos, porque realmente para o ser humano é muito desafiador conseguir entender o fator exponencial da fórmula matemática. E uma das seguranças que a gente tem, desconfiança que a gente tem que o método funciona também é por conta do efeito matemático, né, que está dentro Multiplicador. O multiplicador. Então, ou seja, enquanto a matemática não for mudada, né, que ela não vai ser mudada, isso vai continuar funcionando, né? Todos que aplicaram isso usam e aproveitam desse tipo de efeito multiplicador que acontece, e o principal motor que faz com que ele cresça realmente de uma forma tão violenta é o tempo, né? Então, por isso que às vezes a gente fica incentivando tanto as pessoas vai passar a começar o quanto antes. A cada mês que a pessoa deixa de começar, ela está perdendo o principal motor que vai fazer o crescimento do patrimônio e da renda dela, que é o tempo. Então eu falo, começa com pouco, começa com o que você tem, começa do jeito que você pode, porque aí depois com o tempo as coisas vão melhorando, vão evoluindo, vai crescendo, mas comece, né? Comece o quanto antes, porque o tempo é o que mais vai te ajudar a crescer o seu patrimônio, a sua renda e gerar essa tranquilidade financeira que é acessível, né? A qualquer pessoa que queira construir um projeto como esse, tá aí, né? Para quem quiser. É interessante isso que me veio um insight aqui, que eu pensando na mente dos nossos telespectadores. Nossa, mas que fútil! Você quer enriquecer para você ficar em Paris, comprar bolsa. Porém, meus amores, o método do Rafael tem o percentual de doação. Sim. Então, quanto mais a gente crescer a nossa renda, maior vai ser o percentual que a gente vai doar. Para quem? Instituições. Projeto dos nossos pais, né, dos meus pais, que a gente ajuda juntos, que é o Instituto Casa, Associação Casa das Flores, outros projetos, Kids Salvation, da Poliana e do Leandro. Então, a gente tira um percentual da nossa renda fixo e faz essas doações. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui. Então, o método, gente, ele é sensacional, porque ele vai confrontar os escassos que não querem doar, confrontar quem, né, tem esse medo de usufruir. Então, atende todos os lados mesmo. É muito interessante isso que a Marina está falando, isso, porque a essência do método, para quem não conhece ainda, ele consiste, a base dele, em dividir a renda em alguns potes, em algumas caixas, assim. Ou seja, a gente coloca o dinheiro direcionado por objetivo. Então, quando a gente atinge aquele objetivo, a gente tem essa tranquilidade, poder usufruir de verdade. Seja lá o objetivo que quiser. Aí o objetivo é livre. O que é o objetivo da Marina é diferente do objetivo de você que está assistindo, pode ser diferente do objetivo de outra pessoa. Mas a ideia é que você tenha o dinheiro destinado para aquele objetivo. E quando você
colocou o dinheiro para aquilo ali, você consumir ele para aquele objetivo, ele não vai atrapalhar em nada a sua vida, porque você já cumpriu os outros objetivos que também são importantes, como, por exemplo, eu falei, o de destinar uma parte do dinheiro para investimentos, como o pote da doação. Também a gente tem destinado ali todos os meses um percentual da renda para as doações, enfim, vários outros objetivos que podem ter ali dentro, né? A gente tem também um dos potes nossos que é nesse investimento em educação, né, que a gente chama de autodesenvolvimento, ou seja, a gente tem um percentual ali que a gente gasta, né, eu vou colocando naquela contabilidade ali daquele pote, despesa com mentorias, com cursos, com livros, com tudo que vai gerar um conhecimento novo para a gente poder conseguir melhorar a nossa renda, ou melhorar a nossa qualidade de vida, ou melhorar alguma área específica que a gente queira aprender uma coisa nova e precise desse caminho. Então, ali já tem um pote destinado a esse tipo de investimento, porque eu acredito que nenhum tipo de investimento vai te trazer mais resultado do que o investimento em você mesmo, né? Porque a sua renda, ela pode multiplicar por infinitas vezes muito mais que qualquer investimento no mercado financeiro, mas para isso você precisa adquirir esse conhecimento. E um outro ponto importante também, que o investimento em conhecimento é o investimento que ninguém te toma, né? Você aprendeu uma coisa, seja lá o que acontecer na sua vida, aquele conhecimento é seu, e você leva ele para onde você for. Aprendeu uma coisa aqui, você quer morar em outro país, você pode usar esse conhecimento que você aprendeu hoje e levar para outro país, né? Então, ou seja, uma série de coisas são possíveis a partir desse tipo de investimento ali. Legal. É isso? Tem uma pergunta que eu recebo aqui com frequência, a respeito de trade. O trade nada mais é do que uma maneira de especular no mercado financeiro. É você comprar um ativo por um preço, esperar que ele suba e tentar vender mais caro e obter um lucro com esse tipo de operação. O que acontece na prática é que para você ter sucesso nesse tipo de especulação, você vai estar competindo com uma série de outros atores que muitas vezes são muito mais profissionais do que um investidor amador. Então você vai estar competindo com grandes bancos, com robôs que operam com uma frequência e uma agilidade muito superior à maioria de nós, né, seres humanos, e vão conseguir resultados muito melhores que os seus no curto prazo. Eu acredito muito que o trade nada mais passa do que uma grande ilusão que o mercado financeiro oferece. Você vai ter um custo enorme de corretagem, custo de impostos e emolumentos que incidem sobre esse tipo de operação na Bolsa de Valores. Eu mesmo posso falar isso com experiência, né, com vivência, porque já operei no curto prazo no mercado financeiro, buscando especular ali no início da década de 2000, do ano de 2003 até o ano de 2008, comprava e vendia ações, tanto no mesmo dia, né, o day trade propriamente dito, quanto eventualmente, às vezes, em swing trade, que chamava, que eram operações ali que duravam alguns dias, às vezes até algumas semanas, e, no entanto, o que eu observei que depois de uns 4, 5 anos operando dessa forma, que o ganho foi praticamente nulo, e o mercado tinha subido muito. E aí busquei algumas vezes tentar operar de novo nisso, e um dia a minha virada de chave veio quando eu descobri um caderno dessas operações, que eu anotava as operações do curto prazo, e que eu vi que se eu simplesmente tivesse feito nada com aqueles investimentos, tivesse mantido aquela carteira original, e olha que eu não tinha nenhum conhecimento profundo de análise fundamentalista, de analisar balanço de empresas, de saber escolher quais as melhores empresas para poder investir, mesmo assim eu teria tido um ganho infinitamente superior ao ganho que eu tinha tido fazendo essas operações de curto prazo, né? Fora o tempo que era despendido para poder acompanhar o mercado, naquela ilusão de buscar ali um grande ganho. Nesse tempo todo, aí, mais de 20 anos de mercado financeiro, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ninguém que tivesse realmente ganhos consistentes e crescentes com os investimentos de trade, né, fazendo operações de trade ali, que nem podemos considerar como um investimento, porque esse tipo de operação no curto prazo, ele tende a fazer com que a pessoa perca dinheiro de uma forma recorrente ali. Ele ganha algumas vezes, isso gera esse sentimento de ilusão da possibilidade de ter um grande ganho, no entanto, ele é suprimido por uma grande perda que acontece em sequência, ali após uma sequência de alguns
pequenos ganhos. Então, o que acontece muitas vezes são pequenos ganhos seguidos de uma grande perda que anula aqueles ganhos todos que aconteceram ali ao longo do tempo. Então, o que eu busco muito é a consistência no mercado. Então, muito do meu método foi desenvolvido para poder buscar isso, que os ganhos sejam cada vez maiores, que eles venham sempre acontecendo e que a sua carteira sempre cresça ao longo do tempo e não que você ganhe hoje, perca amanhã e no final das contas você veja que depois de muito esforço você perdeu dinheiro, mesmo assim fazendo operações de trade. Vamos encerrar então por hoje. Acho que foi bom, foi profundo. Queria que vocês deixassem nos comentários qual tema vocês gostariam que a gente aprofundasse um pouco mais entre essa linguagem nossa da prosperidade, da educação financeira, dos investimentos, posicionamento da mulher. E obrigada por quem ficou aqui até o final com a gente. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Deixa seu like aí pra gente e até o próximo, né? Exatamente. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Nos sigam, né, aqui nas redes sociais. A gente tem aqui a nossa base de contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quais serviços que a gente oferece, como que a gente pode te ajudar nessa jornada. Obrigada, gente. Obrigado. Até a próxima. Até mais.